Oi, queridos alunos, nós vamos começar agora o PET 2. Eu coloquei aí para vocês toda a teoria de conto, mas nessa aula nós só vamos nos deter na definição e conceituação de conto e a sua estrutura. Então, o que é um conto? Você já leu um conto? Evidentemente que nós já lemos. Por exemplo, aquele A Galinha, da Clarice Lispector, que nós trabalhamos no PET 1, lembram? Então, é um texto curto, em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, né? Uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa, certo? Então, ele é curto. É um texto que você vê a história da galinha que nós estudamos. A galinha foi colocada lá na cozinha, ela fugiu, o marido pegou a galinha, conseguiu capturá-la, ela colocou um ovo e virou um animal de estimação da família. Tudo num curto espaço de tempo, certo? Então, agora nós vamos ver a segunda parte, que é a estrutura de um conto. Então, vamos lá. A estrutura de um conto geralmente é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. O que quer dizer isso? Quando você, por exemplo, tem um romance, você tem uma história principal e dentro dessa história principal tem várias histórias acontecendo, tem muitos personagens, passa-se pode passar o conto em tempo, o romance em tempos, muito tempo antigo, volta, vai, pode ser flashback, enfim. O conto não. Geralmente ele passa em 24 horas, um dia, no máximo 2 dias, tá? Personagem. Geralmente tem uma, duas, no máximo 3, mas principal mesmo é uma só. E a história é uma só, é um conflito. O conflito é quando se inicia a história. Como é que é feita essa história? Bom, primeiro nós temos a introdução. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, quer dizer, onde está se passando o conto, do tempo, quando está se passando o tempo, quem são as personagens e sobre o que vai se tratar o conto. Seria uma introdução mesmo, né? Para que essa introdução? Para que o leitor saiba quem são os personagens, ou qual é o personagem principal, o que está se passando. E o conflito começa exatamente quando começa o desenvolvimento da história, o final da introdução. Então, o desenvolvimento é quando se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com um problema ou situação apresentado na introdução. Então, a introdução, ele primeiro fala quem é o personagem, ambienta, diz o tempo, o espaço onde está passando, e aí ele começa o conflito. O conflito começa exatamente quando a rotina é quebrada e acontece alguma coisa inédita, que é o caso da galinha ter fugido, certo? E aí vem o desenvolvimento que conta toda a história do que aconteceu a partir daquele momento em que iniciou-se o conflito. Chega um ponto em que há uma tensão maior, é o clímax, quando acontece o momento de maior tensão da história, como está dizendo aqui, tá vendo? É o clímax. Na galinha, por exemplo, foi na hora em que eles capturaram a galinha e ela coloca um ovo e sensibiliza a família toda. Começa aí o clímax e depois começa o final, que é o desfecho.
que é o encerramento da narrativa em que se apresenta uma solução para o enredo. Então, gente, hoje é só isso. Amanhã nós continuaremos com características do conto.